Olá, seja bem-vindo à nossa live de hoje dentro da nossa maratona de lives dos próximos dias. Hoje é dia de falar sobre insegurança, traumas inconscientes e como isso reflete no posicionamento, na vida como um todo. Hoje é dia de uma live super profunda que vai trazer uma grande expansão de consciência para você. Na verdade, durante todas as lives que nós vamos fazer nos próximos dias, amanhã, por exemplo, é dia de falar sobre como lidar com a dor de ser forte o tempo todo para poder ter mais leveza. A gente vai falar sobre prosperidade, sobre um monte de coisas. Vão ser lives muito profundas, com um conteúdo realmente sensacional, para que você possa dar os primeiros passos para expandir a sua autoconsciência, a sua vida, os seus resultados, ter mais leveza, ter mais segurança, ter mais abundância na sua vida. Enquanto o Instagram vai avisando que a nossa live iniciou, eu vou colocar o tema aqui hoje. Se você tá vendo essa live gravada, ela vai ficar por pouco tempo, então aproveita para assistir até o final. É uma live realmente que vai trazer um conteúdo extraordinário, porque pra gente mudar qualquer coisa na nossa vida, não é somente sobre o conhecimento, sobre o conteúdo em si, mas sobre você sentir no coração, sobre ser visceral, para você fazer as transformações e as mudanças necessárias. Deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje. Fixar nos comentários. Lembra de enviar para pelo menos 3 pessoas para que elas possam aproveitar esse conteúdo e também olhar para essa questão de insegurança, de traumas, para realmente poder dar o próximo passo nas suas vidas. Deixa eu compartilhar aqui também e aí a gente já vai iniciar essa live super especial. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor, para eu poder saber. Aline, seja muito bem-vinda. Pronto. E bora lá, já na prática, porque hoje realmente é uma live todos os dias, nesse aquecimento para nossa mentoria e expansão. Realmente serão de conteúdos muito profundos para vocês. Por isso que eu sempre falo, quando eu tô divulgando ali pra gente manter o nosso equilíbrio de troca, que você realmente vai receber um conteúdo que vale ouro. Eu falo, gente, compartilha para que mais pessoas possam aproveitar, para que mais mulheres possam aproveitar. E quando as lives ficam gravadas, eu sempre falo, curte, comenta, porque é uma forma da gente poder manter o nosso equilíbrio de troca. E pra gente começar, deixa eu só tomar uma aguinha antes. A gente já vai começar quebrando tabus, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes existem muitas pessoas que não têm consciência de como é construído um trauma. Eu, por exemplo, não tinha ideia. Eu não tinha ideia no sentido de vou explicar. Nossa, mas você não sabe o que é um trauma? Vou explicar, calma. Geralmente a gente acha que trauma precisa ser algo muito absurdo, né? As coisas que às vezes a gente vê a dor do outro e olha para a dor do outro e diminui a nossa, as coisas que a gente vê nos noticiários, e o trauma não é exatamente sobre isso. E eu vou explicar, vocês vão perceber que eu vou trazer várias informações, a gente vai montar como se fosse um quebra-cabeça aqui. Então você vai entender a conexão da insegurança com essa questão do trauma, da dificuldade de se posicionar e como a partir daí lidar para que você possa se posicionar, combinado? Lembre então, antes da gente começar, clica aqui no aviãozinho, compartilha com pelo menos 3 mulheres para que elas também possam aproveitar, tá bom? Vamos lá, respira fundo antes, dá uma soltada, porque a gente fala sobre trauma, fala sobre essas coisas, já começa a contrair tudo, então dá uma respirada fundo, já faz... Solta, e toda vez começa a perceber, e o trauma está muito relacionado, a gente consegue perceber muito no nosso corpo, começa a perceber quando a gente fala sobre assuntos mais desafiadores ou que geram algum tipo de desconforto, o nosso corpo tende a tensionar. Por isso que quando você passa algum nervoso por alguma situação, depois no outro dia, nossa, parece que tá tudo dolorido, ou você acorda, parece que passou um caminhão porque tá tensionando. Então, vai soltando, porque é essencial quando a gente vai cuidar e olhar para esses traumas para poder destravar, para poder ter mais leveza, mais abundância, mais segurança, é essencial olhar para ele. E o que a gente faz, o que todos nós, né, o funcionamento do ser humano vivi um trauma, mesmo que seja, isso é inconsciente, tá? Vivi um trauma, aí aqui tá meu pacotinho com meu trauma. Eu vou esconder ele e eu vou fazer de tudo pra não viver ele novamente. Só que aí é onde vai ficando pesado demais.
Calma que eu vou explicar, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre o trauma e depois eu falo essa conexão com a insegurança, porque tem muitas pessoas que me procuram e falam, Su, tenho dificuldade de me posicionar, eu tenho dificuldade em pôr limites, mesmo com um monte de conhecimento eu me sinto insegura. Eu quero às vezes falar que eu quero isso, eu faço acontecer, as pessoas me parabenizam, eu tenho comprometimento, as pessoas me admiram, mas por dentro, Su, eu tô com muitos conflitos. E isso sim está relacionado aos nossos traumas. Então vamos falar sobre a origem dos traumas. O que é o trauma? Como que ele se instala? Primeiro ponto, todos nós, todo ser humano, todas as pessoas têm traumas. Todo mundo, sem exceção. E como que um trauma é gerado? O trauma, muitos deles nós herdamos, daqui a pouco eu explico. E outros deles a gente vai recebendo desde quando nós estávamos ali na barriga da nossa mãe. Então, dependendo de como foi o estado emocional da sua mãe no momento que ela estava grávida de você, isso reflete, também você já vai gravando essa informação desse trauma. Então, o que é o trauma em si? Às vezes a gente pensa que trauma, tem algumas palavras que eu não vou poder falar aqui, porque senão o Instagram derruba, mas que trauma é porque eu passei por uma situação em que se aproveitaram do meu corpo, aí vocês sabem a palavra, em que me bateram demais, em que eu fui deixada na rua, E sim, essas questões também causam traumas, mas existe um porquê. Mas o trauma em si que se instala em nós enquanto crianças é sobre como foi lidado com aquela situação e se a criança que você foi um dia tinha com quem contar ou não. Por exemplo, se hoje você tem dificuldade de dizer não, uma criança, ela não nasce com dificuldade de dizer não. Logo que ela vai aprendendo a falar, se desenvolvendo, ali em torno de 1 ano e meio, 2 aninhos, a criança é uma fábrica de não. Quer não sei o quê? Não, não, não. Começa a escolher roupinha, essa não quero, essa não sei o quê. Então, não é que é nato nosso, e é isso que é importante, que eu quero trazer aqui, e que faz parte do meu trabalho, começar a te trazer essa libertação, porque tem coisas que, às vezes, a gente veste a camisa de, eu me cobro demais. E a gente se cobra, mas não é porque isso é nato nosso, é de acordo com os nossos traumas. Eu me sinto muito insegura, que trauma existe aí? Eu tenho muito medo de desagradar, que trauma existe aí? Então, esses traumas, eles vão sendo construídos, e até a dificuldade de dizer não, de acordo com o que você viveu. E esses traumas são criados no momento em que sua criança sente que tem suporte, acolhimento ou não. Quer ver? Eu vou trazer algumas reflexões aqui para vocês, e aí se você quiser responder nos comentários, fica à vontade. Se você for tendo dúvida, fica à vontade para colocar aqui nos comentários. Se não, vai refletindo, vai percebendo dentro de você, e conforme for fazendo sentido, tem um coraçãozinho aqui. Vai clicando nesse coraçãozinho para eu saber que tá batendo aí, tá? Primeira coisa, quando você era criança, independente das situações que você passou, às vezes passava alguma coisa na escola, às vezes passou realmente por uma situação difícil dentro da sua casa, você compartilhava? Você tinha com quem contar? Com quem falar, nossa, o amiguinho fez isso, o amiguinho fez aquilo? Você se sentia protegida? Ou você guardava pra você e lidava sozinha por não querer incomodar? Por medo de dar trabalho? Ou porque muitas vezes, mesmo sendo uma criança, você precisou cuidar dos seus pais? Porque eles eram ausentes? Porque até quando acontece uma situação que, claro, não é confortável e causa, assim, um tipo de trauma para a criança. Então, isso, morava com a minha mãe, ela tinha separado do meu pai, ela casou com outro homem, e aí esse homem me espancou. O que acontece? Por mais que o espancar vai aparecer fisicamente, mas aconteceu uma outra situação, né? Se vocês me entendem, que não pode falar essas palavras aqui, senão o Instagram cai. E aí eu contei pra minha mãe, eu falei, mãe, ele fez isso, isso, isso. E aí, primeiro ponto, ótimo, a sua criança sentiu confiança para poder falar, porque muitas crianças se sentem culpadas, tem medo de levar bronca, não quer dar trabalho. Então, primeiro passo, perfeito, contei. Segundo passo, minha mãe foi lá, quebrou o pau, colocou ele para fora de casa. Percebe que nesse momento, aquela situação já vai sendo resolvida.
Por mais que sim, isso causa dor, causam feridas, mas aquele buraco enorme do trauma já vai sendo cuidado. E tem várias pessoas que eu atendo que passaram por situações assim e falam, Su, isso hoje pra mim tá resolvido, porque lá atrás o adulto resolveu, porque a criança não tem estrutura emocional para lidar. Então, quando na infância você aprendeu a se calar, a engolir o choro, essa estrutura emocional não estava pronta para lidar com isso, e já vou explicar os reflexos na vida adulta. A insegurança é uma delas, a dificuldade de dizer não, o medo de desagradar, o fazer pelos outros, e quando é para você, você não tem tempo, não tem energia, não tem dinheiro, pelos outros dá até as calças, como o pessoal fala. Por quê? Por conta desses traumas. Até vou trazer um exemplo prático, porque às vezes a gente vai achando, isso é só sobre questões emocionais. Não, isso reflete, inclusive na nossa saúde, tá? Já vou trazer um exemplo de saúde. Trazendo um exemplo mais prático, mais tangível. A gente vê, por exemplo, eu faço palestras do treinamento, faço workshops em empresas, e muitas pessoas trazem, eu trabalhei muitos anos também no mundo corporativo, que no momento ali da pessoa receber um feedback, de ter uma orientação, aquilo se torna algo desproporcional e a pessoa muitas vezes desmotiva e não sei o quê. É por conta dessa situação que aconteceu? Não. É por conta dos... É como se estivesse você e a sua criança, o gestor, a pessoa, enfim, a criança dele, falando um com o outro, e isso bate lá na memória da infância em que, meu Deus, meu pai brigava comigo, meu Deus, minha mãe era rígida. Pessoas que muitas vezes, não sei se vocês viram uns dias atrás, e aí vai comentando aqui, vai tirando suas dúvidas. Semana passada, se não me engano, eu compartilhei que um amigo meu da faculdade comentou um dos meus stories e falou assim, nossa, Su, é incrível ver que aquela menina da faculdade que ficava toda nervosa, toda insegura para se apresentar, hoje faz palestras, hoje consegue se posicionar, hoje se comunica bem. Por quê? Aquela menina insegura que eu era, pra vocês terem uma ideia, na faculdade, quando eu precisava apresentar um trabalho, parecia que eu tava narrando um jogo de futebol, de tão rápido que eu falava. Teve um dia, inclusive, que o pessoal da classe fez uma brincadeira comigo apresentando o trabalho, eles gritaram gol no meio da apresentação. Por quê? De tão rápido, era de uma forma inconsciente, eu queria que aquilo acabasse. Antes de apresentar, eu tinha crise de tosse absurda, ficava extremamente irritada, aí depois apresentava rápido, terminava e eu ficava me cobrando. É sobre eu não conseguir me comunicar? Não. Era sobre traumas que eu precisava trabalhar. Então tem várias pessoas que passam pela mentoria e que vem falar, isso eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho conhecimento, mas parece que na hora trava. É porque existe essa dificuldade realmente? Geralmente não. Geralmente quem tem essa dificuldade na exposição, claro que tem pessoas que são um pouco mais fechadas e pessoas que são um pouco mais extrovertidas, mas a timidez está relacionada a trauma, a vergonha está relacionada a trauma. Não é, que eu sou tímida. Não, que trauma existe para essa timidez tomar conta? Eu era extremamente. E existe uma parte minha que sim, é mais fechada. Então, eu falo em público, eu venho aqui, faço lives, tem momento que eu preciso aquietar. Existem coisas minhas que são minhas e que eu compartilho com poucas pessoas. Agora, não, eu não consigo falar, eu sou tímida, não sei o quê. Isso é trauma. Percebe que a gente vai desmistificando e entendendo que trauma não é algo que, meu Deus, que você considera absurdo, por mais que dentro de você isso seja uma ferida gigantesca. E geralmente quem tem essa dificuldade de se expor é filhos de pais ou de um deles extremamente rígidos. Então aquela criança que eu vi aqui, 10 não era mais do que obrigação, que sentia receio, que precisava, impecável, que foi aprendendo que, é perfeito, é o exemplo. E aí, a hora que você se expõe, né, isso trava muitas vezes quem quer fazer transição de carreira, quem quer fazer alguma mudança. Por quê? Quando é algo novo, você não é perfeita. E aí o risco de levar bronca? Claro que é inconsciente, mas é a sua criança falando, não vão por aí não. Eu vejo criança que faz... criança, que também é a criança ferida. Mas pessoas que faz 10 anos que estão querendo fazer uma mudança na vida, mudar de carreira, que estão completamente infelizes e muitas vezes até adoecendo... E que não consegue por quê? A criança que foi um dia, o trauma que está instalado faz você ter medo de levar bronca. Medo do julgamento. Porque ela traz aquela rigidez, aquela cobrança. A sua criança falou, não, se eu errar, acaba se tornando desproporcional. Percebe? E falando com... A Daiane falou verdade. E falando com relação a doenças, tá?
existe um ponto, e vou trazer mais exemplos com relação aos traumas, que eu trouxe esse exemplo da carreira na fase adulta. E as doenças, gente, todas as nossas doenças físicas também estão extremamente ligadas às nossas feridas emocionais, aos nossos traumas. Toda doença física tem raiz emocional. Elas estão relacionadas à forma que a gente está vivendo a nossa vida. É como se fosse o nosso corpo falando assim: minha filha, por favor, olha para isso. É quando já foi tanto tempo ali, e por isso, né, a gente vai começar em breve a nossa mentoria expansão, que é uma mentoria online exclusiva para mulheres. Dentro dessa mentoria, e ela é exclusiva para mulheres, que a gente trabalha inclusive feridas do feminino, porque essas questões emocionais refletem em nós mulheres feridas relacionadas ao feminino, ou quando houve ausência paterna, você enxergou o seu pai como fraco. Vem a endometriose, infecções de urina recorrentes. Hoje já é comprovado que quando a gente fala sobre doença autoimune, que é o seu corpo lutando contra ele mesmo, 80% das pessoas que têm doenças autoimunes são mulheres. Por quê? Vem dessa cobrança, dessa dificuldade de se posicionar, porque lá atrás, na infância, principalmente com relação às meninas, existe uma cobrança de você ser perfeita em todas as áreas. Você tem que dar conta, você não pode contar com ninguém, aquela pressão para essa menina. Então percebe que tudo são dos registros que a gente vai recebendo. Vou trazer um outro exemplo. Se a sua criança se sentiu abandonada, se sentiu sozinha, se sentiu não vista lá na infância, o que acontece na fase adulta? Eu tenho medo de desagradar, eu faço para os outros e deixo de fazer por mim. Você mesmo acaba se abandonando mesmo de forma inconsciente. Por quê? O medo, lembra que eu falei? O trauma fica guardado ali na caixinha. O medo de viver aquela dor do abandono, da solidão é tão grande que aí você faz um esforço para não ser abandonada, só que você mesmo acaba se abandonando. É onde vem exaustão, sobrecarga. Muda de empresa e mesmo assim, nossa, olha aqui de novo, tudo sobra pra mim. É aquela pessoa que é o disque emergência de todos os amigos, mas sente que quando é pra você, você não tem pra quem contar. A Paty perguntou, ficará gravado? Paty, provavelmente eu vou deixar gravado aqui no Instagram só por 24 horas e aí quem entrar para a nossa mentoria em grupo vai ter disponível durante todo o processo da mentoria, que dura em torno de 2 meses mais ou menos, tá? Aí vai ficar disponível dentro da nossa plataforma. Então, gente, é extremamente importante olhar para isso e começar a observar quais foram as feridas que aconteceram lá atrás. Você podia verbalizar, grande parte do público que eu atendo fala, não, só aguentava sozinha. Ou quando estava ali no auge, porque eu tinha medo de incomodar, eu via que meus pais já tinham tantos sacrifícios, e aí eu não queria falar para eles. E aí o que acontece? Vou mostrar de uma forma mais tangível com relação aos nossos traumas. Imagina que esse bonequinho aqui representa a criança que você foi um dia. Essa criança que tá inteira, que tá feliz, lembra que eu falei? Tem pessoas que têm dificuldade de falar ou ouvir não. Só que na infância, principalmente quando é bem pitiquinho, 1 aninho e meio, 2 aninhos, a criança fala, não, não quero, não vou, não sei o quê. Então aqui é a sua criança inteira, antes de viver um trauma. E o trauma, gente, o que acontece com a criança, por exemplo, se o trauma foi relacionado aos pais, uma criança, independente de como seus pais foram, e aqui a gente tá falando sobre cuidar de você, uma criança, ela não sabe não amar os pais. Então, se o pai abandonou, se a insegurança, por exemplo, né, que é um dos pontos dessa live, insegurança está muito relacionado ao trauma da nossa criança, que ainda busca pelo colo, pelo acolhimento da mãe, que fala, nossa, eu queria que minha mãe tivesse sido carinhosa comigo, tivesse sido mais presente, tivesse sido como minha amiguinha da escola. A insegurança é a nossa criança dizendo, não, ainda preciso olhar para minha mãe, isso aqui não está resolvido, eu quero colo. E aí por dentro, quem tem insegurança se sente insegura, por fora faz acontecer. Só que aí, como eu falei, quando é para dar um passo diferente, para fazer alguma mudança, para fazer algo por você, aí as coisas travam. Então vamos lá, o trauma. Aqui é a sua criança antes de vivenciar o trauma. Aconteceu alguma coisa, a sua criança se sentiu abandonada, se sentiu sozinha,
Aconteceu algum evento traumático, foi aguentando um monte de coisa calada, ouvia pra engolir o choro, não recebia carinho, se sentia deixada de lado, não se sentia vista. Eu já vi casos de pessoas que a hora que a gente vai trabalhar, é claro, não se sentia vista, aí o que ela fez? Eu vou ser médica. E aí buscava ser destaque, ser reconhecida na profissão, trabalhar, até adoecer. E por quê? Porque no fundo não era sobre a profissão, ela estava inclusive infeliz na profissão. Era a criança dela querendo ser vista e dentro da família dela, ser médica era uau. Então deixa eu buscar isso para minha vida. E com relação a essa questão que eu trouxe para vocês de doenças autoimunes, eu não digo não. Quando eu não digo não para os outros, o meu corpo diz não para mim. É onde o próprio corpo começa a entrar em conflito consigo mesmo. Mas voltando sobre o trauma, deixa eu pegar mais duas bonequinhas do mesmo tamanho. Então você estava lá feliz e contente, aconteceu uma situação, um trauma. Aí meus pais se separaram. Aí se eu não via seu pai, você era muito apegada com seu pai, ou você começou a ver as brigas deles. Aí essa criança aqui que você foi um dia, ela fica fragmentada, vamos dizer assim. Ela fica quebrada em 3 partes. Eu gosto sempre de dizer que na vida, de acordo com o que a gente vai vivendo, é como se a gente deixasse pedacinhos nossos. E aí o que a gente faz, né? Qual que é o processo que a gente faz dentro da mentoria sistêmica? E recolhendo esses pedacinhos e integrando. Quando a pessoa passa por um trauma, ela fica dividida em 3. Em 3 partes, sim. A parte da sua criança saudável, a parte traumatizada, o trauma em si, e a estratégia de sobrevivência que você criou, que pode ser que é essa aqui que você está até hoje convivendo com ela e você fala assim, eu sou assim. Então a insegurança não é sobre a sua criança e não é o trauma, porque esses dois estão bem escondidos, tá aqui só a estratégia de sobrevivência, as máscaras. A máscara da pessoa que salva todo mundo, perfeccionismo excessivo. Eu sempre trago aqui, eu gosto de trazer exemplos nos meus atendimentos, mas exemplos também do que eu vivi. Para vocês terem uma ideia, vou trazer um exemplo extremo de uma pessoa com dificuldade de dizer não, com medo de desagradar. Teve uma pessoa que ela foi pedida em casamento pelo namorado, ela não queria se casar com ele, ela não conseguiu dizer não e se casou mesmo não querendo. Passado alguns anos, essa pessoa teve câncer. Porque, lembra que eu falei, as nossas doenças estão relacionadas àquilo que a gente não trata. Para vocês terem uma ideia, e eu tô trazendo alguns exemplos mais fortes, para dar um chacoalhão mesmo, para você começar a cuidar de você e olhar para você com muito carinho, deixei até anotado aqui para não esquecer. Teve uma enfermeira que ela fez uma pesquisa. Não vou lembrar o nome dela agora, mas ela era responsável por uma equipe de cuidados paliativos. O que é cuidados paliativos? É aquela pessoa que está com uma determinada doença, que não tem mais o que se fazer, teoricamente, para solucionar aquela doença, e aí ela tem os cuidados paliativos para ter uma vida confortável. E ela começou a fazer uma pesquisa para entender essas pessoas que, entre aspas, estavam com os dias contados, qual eram os principais arrependimentos delas. Se não me engano, inclusive tem um documentário, tem vídeo sobre isso. E os 5 principais arrependimentos, e eu quero trazer isso justamente para te dar um chacoalhão, vou trazer o desconforto e depois a gente vai cuidando, foram: o primeiro, não ter tido coragem de viver a vida que eu queria, ao invés do que os outros esperavam. Lembra que eu falei? Teve uma pessoa que veio me procurar que fazia 10 anos que ela queria mudar de carreira. Não ter trabalhado menos. O que isso quer dizer? Não ter aproveitado minha vida. E muitas vezes o trauma... Lembra que eu falei da criança que não se sentiu vista e faz um esforço para ser vista? A criança que não se sentiu escolhida, que não se sentiu importante, a forma dela se sentir escolhida, ter esse lugar de importância, muitas vezes é trabalhando absurdamente. E aí as pessoas batem no seu ombro e falam: você é esforçada, você é guerreira. Mas isso também está relacionado ao trauma. Não ter tido coragem de expressar os sentimentos. Que muitas vezes, quando dói, a gente vai aprendendo a guardar para não se machucar de novo. Não ter tido coragem de ser honesto comigo mesma.
Porque se eu olho para os outros e não olho para mim, mesmo de forma inconsciente a gente acaba se enganando. Não ter tido coragem de aproveitar mais a vida. E por que eu decidi trazer isso e conectar isso com trauma, com posicionamento? Lembra que eu falei, a gente vai fechar tudo isso que eu tô trazendo. Porque para você começar a observar e cuidar disso. Eu fui uma pessoa que precisei adoecer muito para olhar para mim. E mesmo doente, eu já cheguei a trabalhar até com pneumonia. Porque eu era esforçada, eu queria, tinha medo de desagradar. Por fora todo mundo me elogiava, eu sempre fui ótima em executar e continuo. Só que o tanto que eu me cobrava, o tanto de conflito interno que eu tinha por dentro era absurdo. Porque a minha criança, a estratégia de sobrevivência que a minha criança criou foi: eu preciso ser perfeita, eu não posso errar, eu não posso incomodar, porque desta forma as pessoas me amam. Porque o que acontece, gente? Principalmente na infância, mas isso vale para a nossa vida como um todo, a criança precisa de vínculo e apego. E se a sua criança entendeu que para ter esse vínculo, para pertencer, para se sentir amada, ela precisava ser perfeita, ou muitas vezes você ouvia que você estava toda errada e aí você começa a se culpar, ou teve ausência paterna ou materna e aí você começa a se culpar, você começa a fazer um esforço e perder algo que é essencial para você ter segurança e posicionamento, que é a sua autenticidade. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que vêm me procurar e que falam assim: Su, eu me perdi de mim mesma. Porque essa máscara do trauma foi tomando conta durante tanto tempo que aí a pessoa começa a olhar, tô aqui com as minhas anotações para não esquecer de falar nada para vocês. A pessoa começa a olhar e fala assim: caramba, quem sou eu? E as minhas prioridades? E aí muitas vezes você vai da boazinha, da boa menina, da exemplar, daquela que faz tudo pra todo mundo. Nossa, como você é querida. Pra ingrata. Você começa a ter irritabilidade, raiva, e aí vai querer reprimir a raiva. A raiva tá totalmente relacionada às nossas emoções, na verdade. Quando você tenta reprimir as suas emoções, você reprime, você suprime também a sua imunidade, é onde começa a ficar doente, porque você não se permite parar por conta dos traumas. Seu corpo fala: ok, a gente para por você. Então, é essencial olhar para isso. Com relação às doenças, também tem várias pesquisas e algumas características específicas que trazem também um adoecimento, que essa dificuldade de dizer não está relacionada, se preocupar demais com a opinião dos outros ou cuidar demais dos outros e deixar de olhar para si, é a vida falando: se olha, né, dando um chacoalhão. Então, é essencial você começar a olhar para isso. Quem era você antes de acontecer determinada dor? Antes de você sentir esse vazio? Antes de você se cobrar tanto? Porque uma criança não nasce se cobrando absurdamente. Uma criança não nasce se culpando. Uma criança não nasce se deixando em último plano. Ela fala: eu quero tal coisa. Então, comece a perceber quem era você. E aí vou começar a fechar aqui tudo para começar a fazer mais sentido, porque eu sei que é muita informação e pode ser que sua cabeça dá até uma bagunçada, que é natural, porque é uma parte sua, é a parte mais primitiva do nosso cérebro, que é essencial para a nossa sobrevivência, que fala: não lida com isso não, esconde esse negócio. Só que para você cuidar do trauma, não é só sobre saber, é sobre sentir, e para sentir eu tenho que ir lá mexer, olhar, cuidar disso para poder transformar. Percebe? Então, respire e solta. Isso, pra gente continuar falando sobre isso. Agora eu vou conectar tudo pra vocês. Lembra que no início eu falei que os nossos traumas a gente vai gravando algumas coisas de acordo com o que a gente vai vivendo, desde quando a gente estava lá no útero da nossa mãe. Por mais que nós não tenhamos memória. Só que, e é isso que eu quero te convidar a fazer, começar a perceber, porque principalmente o nosso corpo sempre traz informações. Então, até em torno de uns 4 aninhos de idade, uma parte do nosso cérebro, e aqui não vou ficar trazendo nome técnico porque não é o intuito, ela ainda não está preparada para deixar no consciente o registro de determinados fatos, do fato em si.
só que fica gravada a sensação. Então, por mais que conscientemente você não lembre do fato em si, quando na fase adulta acontece uma situação parecida, o seu corpo parece que repele. Você vê uma cena em um filme, acontece alguma coisa no dia a dia, e aí vem um choro, vem uma raiva, vem ânsia, vem ranço, e você fala, caramba, isso é desproporcional, nunca aconteceu comigo. Por quê? Tá registrado. Então comece a perceber no seu corpo, porque para curar também precisa ser visceral, e no nosso corpo, no nosso coração. Sabe quando você vai num lugar, você tá bem, e aí você chega num lugar e você fala, nossa, esse negócio aqui baixou minha energia, porque o seu corpo tá percebendo. Eu vejo muito, porque a nossa fisiologia também tá conectada com as nossas emoções, eu vejo muito principalmente quando eu vou fazer constelação individual. Aí eu explico tudo como funciona, a pessoa traz o tema, a hora que vai iniciar a constelação, grande parte das pessoas fala assim, Su, posso fazer xixi antes? Que do nada vem aquela vontade absurda de fazer xixi, porque o xixi tá muito relacionado ao medo. E a criança que fez xixi na cama até tarde também tem informações importantes que a gente precisa olhar com relação a isso. Então é a criança falando, ai, será que eu quero olhar para isso aqui que dói? E aí precisa fazer xixi. Então o nosso corpo, ele traz informações o tempo todo sobre aquilo que é saudável ou sobre os nossos traumas. E se está relacionado aos nossos traumas, muitas vezes é desproporcional o que você sente. É igual quando às vezes você vê o outro passando por uma situação e você fala, mas disso aqui você tem medo? Por exemplo, para eu vir fazer uma live, se falar, Su, faz uma palestra agora, pra mim tá tudo certo. Só que eu sei que tem pessoas que se eu abrir a câmera e falar, faz uma live, que eu trabalho também, a gente tem a nossa mentoria avançada nesse processo de transição de carreira, de destravar tudo isso. Se abrir uma live, não sei o que, a pessoa fala, meu Deus, não, por quê? É desproporcional, porque é uma câmera, tô falando aqui, tô falando com vocês, cada um na sua casa, tendo hoje pessoas no mundo inteiro, graças à tecnologia, mas existe um trauma ali. Então comece a perceber, até quando você assiste um filme, uma série, o que dói visceralmente, o que dói na sua alma. E isso geralmente está relacionado aos nossos traumas, tá? Oi, Rogério, xixi relacionado ao medo, não sabia. Geralmente tá relacionado. Quando a gente vai olhar para algo, meu Deus, precisa fazer xixi. Tá relacionado ao medo. Existem até pessoas que realmente, quando passa por uma situação absurda, eu falo que Deus o livre, não vai acontecer, mas se um dia alguém vier para me assaltar, é capaz de fazer xixi na calça. Por quê? Porque tá relacionado ao medo. Então, os órgãos do nosso corpo sempre trazem informações. O fígado, por exemplo, ele tá relacionado à raiva. Então, tô com o fígado atacado. Comece a perceber se nos dias anteriores ou se você não vem passando por um período que a raiva tá latente, por mais que às vezes você tá querendo reprimir ela. E eu falo que os antigos, eles têm muito conhecimento, né? Minha avó, mãe do meu pai, ela sempre falava, quando ela sempre era de gargalhar, de dar risada muito alta. Minhas duas avós sempre foram de dar risada alta, eu falo que eu puxei delas, né? Descendente de italiano. E quando começava todo mundo rir, ela falava, limpei meu fígado. E a gente achava graça disso. E aí quando eu comecei a entender, né, a estudar sobre trauma, sobre as emoções, sobre a relação disso com o nosso corpo, com as doenças, e isso reflete na nossa profissão, na nossa comunicação, no nosso financeiro, na nossa forma de se relacionar com as pessoas, porque através do que você viu ali na relação com os seus pais ou na relação que você tem com os seus pais, principalmente com a mãe, é o que você vai projetar no relacionamento com as outras pessoas. Aí eu comecei a entender, eu fui estudar e eu vi o fígado tá relacionado à raiva. Aí eu pensei, caramba, minha avó tinha razão, porque se eu estou rindo, entre aspas, eu tô limpando o meu fígado, porque o sorriso, a felicidade e a raiva não ocupam o mesmo espaço. Consequentemente, sim, ela estava certa. Então comecem a perceber, porque o nosso corpo traz sinais. Quem geralmente carrega o mundo nas costas, tem dificuldade de dizer não, é onde tem dores na coluna, ATM, né, ranger dos dentes, a raiva, a pessoa muitas vezes rói unha. Então o nosso corpo, ele vai trazendo informações o tempo todo. Questão da tireoide, quem vai se calando. Teve uma pessoa que veio para constelar, que na família toda, e já vou conectar isso com a família, várias mulheres da família tinham problema na tireoide. E aí a gente foi ver, foram mulheres que muitas vezes foram caladas, porque antigamente, principalmente as mulheres, se posicionavam, eram tidas como loucas. Até hoje, dependendo, fala, olha que doida, né? Mas antigamente realmente. E aí foi se calando, quando a gente cala, dor de garganta, tireoide.
Os pulmões estão muito relacionados à tristeza, à angústia. Tudo na vida traz informações. Então, se eu não consigo me posicionar, também estão relacionados a esses traumas. O dinheiro, por exemplo. Se eu tenho questões com o dinheiro, eu não consigo nem olhar para minha conta bancária. Você consegue olhar para sua mãe e aceitar ela do jeito que ela é? Porque a nossa relação com o dinheiro está muito relacionada ao nosso relacionamento, à nossa forma de olhar para nossa mãe. E também o dinheiro está muito relacionado a traumas familiares. De, por exemplo, nossa, eu via meu pai e minha mãe brigando por conta de dinheiro direto. Ou dentro da história da sua família houveram rupturas, brigas, desgastes, mortes por conta do dinheiro, que na verdade não era. Eram pessoas ali que precisavam resolver as suas feridas. Mas a gente vai atrelando isso a determinada coisa. Com relação ao trabalho também, muitas crianças se sentem trocar. Teve uma pessoa que veio fazer a mentoria comigo, e aí ela trouxe uma questão com relação ao negócio dela, que precisava desenvolver, da empresa dela. E a hora que a gente foi olhar, o pai dela também era um empresário, um empreendedor. E na infância, o trauma que a criança dela criou foi com relação ao abandono. E a sensação que a criança dela tinha era que a empresa era mais importante para o pai do que ela. E aí isso se reflete na profissão, porque eu entendo que o trabalho é ruim. Quando a gente está fragmentada, isso é um processo que a gente cura na vida toda, uma parte nossa não está olhando para a vida. E é onde as coisas travam. É onde eu não consigo me posicionar, porque o trauma fala mais alto. Sabe quando você fala, eu quero muito fazer isso. Eu quero muito conseguir falar para a pessoa. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade de dizer não para as pessoas, de me posicionar. E em relacionamento amoroso, principalmente, parecia que o negócio vinha na minha garganta, assim, que não saía uma palavra. Por quê? Porque eu não consigo me comunicar? Não, porque aquilo estava relacionado aos traumas. Minha criança não queria incomodar. Minha criança queria ficar quieta. Minha criança, em muitos momentos, ouviu para engolir o choro. Então, eu preciso trancar, travar tudo. Percebe? E isso conectando pra gente fechando. Então, tem os registros da nossa infância, desde quando estávamos na barriga da nossa mãe até o dia de hoje, mas principalmente da infância, da primeira infância, até em torno de uns 6, 7 aninhos no máximo, porque a criança é uma esponjinha. Pensa assim, na infância, vou pegar aqui, a gente é como um quadro em branco, então tá branquinho. Se eu fizer nesse branquinho um risco, tá dando pra ver? Esse risco fica gritante, não fica? É isso que é a nossa criança. Quando a gente vai passando por um monte de coisa na fase adulta, um risco faz tanta diferença. A gente já vai criando estrutura emocional, cognitiva, para poder lidar com essas situações. Então, na infância, que vão sendo criados esses traumas. Só que tem um ponto extremamente importante, por isso que a mentoria que eu trabalho é uma mentoria sistêmica, porque é onde a gente olha para esses pontos, que senão é como se você estivesse olhando, ao invés de começar na raiz, começando do meio do tronco da árvore, sabe? E aí onde os frutos não dão. Qual que é o ponto importante? Que geralmente esses traumas não começaram com você, mas a parte mais importante é que podem terminar com você. Vou trazer um exemplo e já explicar melhor, isso já é comprovado através da epigenética. Tem uma pessoa que passou pela mentoria e ela tinha um medo muito grande de um determinado animal. Ela tinha um pânico daquele animal enorme por conta de situações que ela viveu na infância. A filha dela, a primeira vez que teve contato com aquele bichinho fofinho, não lembro se era um cavalinho, uma vaquinha, era um bichinho de fazenda. A criança entrou em pânico, o primeiro contato. E o pai estava junto, que ama a fazenda e não sei o quê. Por quê? Nós recebemos através do nosso DNA o pacotinho com o trauma. Como o pacotinho com os talentos também. Então, os traumas que não são cuidados vão sendo passados de geração para geração. Não começou com você, mas até que você olhe para isso e pare em você. E isso reflete nos filhos. Isso, mas meu filho já está com 8 anos, tá tudo certo? Vai refletir positivamente. Hoje é comprovado através da epigenética que a gente herda essas informações de até 7 gerações que vieram antes de nós.
Mas aí não fica nem muito difícil você começar a pensar de, por exemplo, isso minha mãe é muito fria, minha mãe nunca me deu colo, minha mãe fez isso comigo. Eu quero que você imagine quem aqui tem questões com relação à mãe. Clica no coraçãozinho, não precisa nem colocar nos comentários, clica aqui no coraçãozinho para eu saber se tem alguém. Gente, quem não tem isso, eu vou te contar se tem questões. Vou trazer meu exemplo, tá? Eu sempre achei que minha relação com a minha mãe era maravilhosa. Era quase uma relação simbiótica que existia entre eu e minha mãe. A hora que eu falava, não, minha questão era com meu pai, porque eu, na infância, de uma forma inconsciente, ficava ali no meio do relacionamento dos dois. E ficava e me intrometia em tudo. Eu, inconscientemente, quis ocupar o papel de mãe da minha mãe. Isso trouxe consequências, inclusive, para minha saúde. E aí, o que aconteceu? A hora que eu comecei a cuidar de mim, estudar sobre esse olhar sistêmico, eu falei, caramba, eu quero salvar minha mãe. Isso reflete na minha profissão, isso reflete nas minhas relações. Caramba, não é perfeito. Eu não tô no meu lugar. E aí, o que a gente sente? Geralmente exaustão, sensação que tá patinando, os mesmos ciclos se repetem, adoecimento. Para vocês terem uma ideia do poder que a nossa mente tem, tanto para potencializar quanto para travar, antes de eu começar a entender isso, eu descobri, um belo dia eu travei minhas costas, não conseguia nem trocar de roupa sozinha, aí fui fazer exames, fiz ressonância, eu estava com 3 hérnias na cervical, bem aqui em cima, e 2 delas esmagavam minha medula óssea. E aí o médico falou assim pra mim, bem ótimo médico, né? Olha, se você fizer tal coisa, você vai parar de andar, se fizer tal coisa, você vai parar de andar, você não pode mais fazer isso, precisa fazer fisioterapia, não sei nem como você tá suportando essa dor, tal. E eu tenho muita tolerância pra dor, porque eu vim de uma família de mulher guerreira, então tolerância pra dor é comigo mesmo. Eu olhei pra ele, falei, mas tem alguma chance, né, disso não afetar mais? 0,0x% da população. Ok. Fiz fisioterapia, parei na metade. E aí fui me cuidando, naquele momento tomava tanta medicação para dor que hoje em dia eu, graças a Deus, não preciso, se preciso raramente tomo medicação e não estou falando que eu sou contra, é ótimo sim, em alguns momentos a gente precisa, mas eu busco sempre coisas naturais, até porque meu corpo desenvolveu alergia naquele período. Mas resumindo, tomei medicação, mas vira e mexe travava, eu precisava correr, fazer ventosa, acupuntura, era uma dor absurda, principalmente na minha escápula. A hora que eu entendi, e que não só entendi, porque não é sobre entender todo mundo entende. A hora que eu senti, que foi visceral pra mim, que eu não era mãe da minha mãe, que eu não tinha o poder de salvá-la, que eu não era responsável pela felicidade dela, que eu tinha o meu lugar de filha, que não era fazendo um esforço que ela ia me olhar. A partir do momento, claro, falando de uma forma resumida, tanto é que dentro da mentoria expansão a gente tem um encontro exclusivo para trabalhar a relação com a mãe, porque está relacionado aos nossos relacionamentos e ao nosso dinheiro. A partir desse momento, eu juro para vocês, nunca mais travei. E eu cheguei, já era aquela, hoje em dia tem, né? Na minha época não tinha aquelas camas de pula-pula para adulto. Tem lugares que tem um monte daquelas camas enormes para adulto. Teve um dia que eu fui. Aí no outro dia, sabe quando você acorda, nem abre o olho direito e fala, ai meu Deus, deixa eu ver se tá doendo. Não doeu nada. Porque eu tirei esse peso, eu não dou conta de ser mãe da minha mãe. Então percebe, algo que eu achava que era uma relação perfeita, não era. E aí o que acontece? Deixa eu ver aqui que a Maria colocou. Minha avó e todos os filhos, os netos, todos têm medo de lagartixa. Olha que interessante. Provavelmente é entender onde começou. Foi com a sua avó? Ela teve alguma situação com relação à lagartixa? Eu tive. Então, mas esse trauma tá resolvido. Mas quando era criança, uma lagartixa caiu em mim, foi um pânico. Mas é sempre algo traumático que acontece. Então, se existe, por exemplo, se vocês clicaram aqui no coraçãozinho, isso, tenho questões com relação à minha mãe. Eu quero que você olhe, imagina que sua criança tá aí do seu lado. A criança que você foi um dia. E que você imagine que sua mãe tá bem aí na sua frente e que do lado da sua mãe tá a criança dela. Como que era a relação da criança da sua mãe com a sua avó? A sua mãe recebeu colo? Sua avó recebeu colo?
Os homens eram presentes, porque quando a gente olha para a nossa história, ninguém veio de uma família de margarina. Que hoje a gente vê rede social e se compara e os traumas de todo mundo tá gritando. Por isso que hoje, né, saiu os números com relação a afastamentos relacionados à saúde mental do ano passado, que bateu o recorde. Por quê? Trauma de todo mundo tá gritando. Teve pandemia, tem rede social para você se comparar e se culpar e aí não se sentir vista, a criança que não se sentiu vista, se sentiu excluída, a criança que já se sentia excluída. Por quê? Porque precisa cuidar daqui. Só que ninguém vem de uma história bonitinha. Viemos de histórias, isso nasci aqui no Brasil. As famílias que vieram aqui pro Brasil não era porque estava tudo bem na Europa ou de qualquer lugar do mundo, na Ásia, na África, na América do Sul, do Norte, Central. Era porque vieram fugindo de determinadas situações ou buscando uma vida melhor. Então viemos de histórias de guerras, né, que não pode falar aqui também, de escravidão, de um monte de coisa, em que vieram vários traumas e várias dores. Vou trazer um exemplo meu, que eu gosto sempre de trazer esse exemplo. Graças a Deus eu nunca passei frio na minha vida. Só que o que acontece? Quando eu ia viajar, principalmente para um lugar frio, eu tinha um negócio que ia passar 2 dias, eu colocava 5 blusas de frio grossas na mala, ia com uma blusa e antes de sair pegava a outra. Era como se... Era um negócio de... Lembra que eu falei do desproporcional? O desproporcional está relacionado aos traumas. Eu não ia passar frio, eu não usava nunca nem 1/3 das blusas. Eu poderia, por exemplo, estar no lugar, ter a possibilidade de ir numa loja e comprar. Eu nunca passei frio. Meus pais, até onde eu sei, nunca passaram frio. Mas provavelmente algum ancestral meu, principalmente aqueles que vieram para cá de navio, seja da Itália ou seja dos Estados Unidos, em algum momento algum deles passou frio. E isso fica registrado. Tem gente, por exemplo, que precisa estocar comida. Tá acabando o arroz, preciso comprar, dar um comichão. Por quê? Você passou fome? Não. Mas dentro das memórias de guerra, de escravidão, de um monte de coisa eu preciso estocar para não faltar. Vou dar um exemplo usando esse da Maria que ela trouxe da lagartixa. Teve uma pessoa, um caso que eu vi, ela tinha repulsa de arroz. E aqui, principalmente no Brasil, e ela é de descendência japonesa, em que o arroz também é muito bem-vindo. E ela tinha um negócio e ela falou, não, eu quero entender por que coisa com arroz. E aí, a hora que a gente foi olhar, que foi trabalhar, o que aconteceu? Os avós dela vieram do Japão para cá, trabalharam numa plantação de arroz e foram extremamente explorados. Um deles faleceu, inclusive, na plantação. Qual é o registro que fica dentro do DNA dessa família? Foi explorado, tal. Não, é cuidado, o arroz é perigoso. Percebe como os traumas refletem em todas as áreas? As mulheres da sua família foram muito caladas? Hoje eu tenho dificuldade de me posicionar. Isso vai passando de geração para geração. Isso já é comprovado através da epigenética, que essas informações são passadas. Então é essencial começar a observar o que está pesado hoje para você. Por exemplo, isso realmente eu não consigo dizer não. Desde quando você aprendeu? Meus pais foram extremamente rígidos. Quais foram as histórias deles? Como eles foram cuidados e tratados pelos seus avós? Qual é a história da sua família? Porque a partir do momento que você olha para isso, e o que eu estou fazendo aqui é um processo de você tomar consciência, você já começa a puxar e entender a raiz dessa insegurança, que está relacionada à falta desse colo da mãe, e existe um processo que a gente vai trabalhar dentro da mentoria expansão para esse acolhimento, para trazer a segurança. Não é mais um curso, mais um livro, mais não sei o que, percebe? E aí faltou esse colo, porque lá atrás faltou a avó, porque lá atrás faltou a bisavó, e aí sua mãe, de uma forma inconsciente, emocionalmente, ainda tá esperando sua avó dar colo, sua avó tá esperando sua bisavó, e aí vira uma fila de gente esperando colo. Ou, meu pai foi fraco, vejo meu pai ainda como fraco, minha mãe é guerreira, eu sou igualzinha. E aí você vai repetindo esses padrões. Ou dessa ausência paterna, dessa falta de posicionamento. Ou, não, eu via minha mãe, principalmente, ou meu pai, principalmente, não tinha boca pra nada, passava de bobo dos outros. Era boazinha demais. E aí você vai para um extremo, muitas vezes, de agressividade. Ou, minha mãe era grossa, rígida, eu apanhava, meu pai me batia, não sei o quê.
E aí você vai para um extremo de cala a boca para tudo e as pessoas se aproveitam. E aí o que é importante fazer? Olhar para esses traumas para que você possa encontrar o caminho do meio, de uma forma que seja saudável. Porque a minha grande missão através de tudo isso é te trazer clareza, te trazer expansão de consciência para que você não precise adoecer para aprender a olhar para você, para aprender a dizer não, para aprender a parar de se abandonar e se colocar em primeiro lugar. Eu precisei adoecer pra caramba. Pode ser adoecer fisicamente, adoecer suas relações, adoecer seu financeiro, adoecer sua carreira. Por fora, todo mundo, quero que sempre aconteça comigo, por fora todo mundo achava e eu fazia acontecer, sempre fui de realizar aquilo que eu me propunha a fazer. Mas o preço que me custava isso, quanto tem te custado carregar esses traumas? Que preço? Pra gente finalizar, e a gente vai ter essa semana uma série de lives, a gente vai finalizar com um exercício para soltar tudo isso, porque eu sei que é desconfortável, não vou deixar ninguém sair mal daqui, fiquem tranquilas e tranquilos. A gente vai fazer um movimento aqui, mas antes quero fazer um convite aqui para vocês. Durante toda essa semana, os próximos dias, passei a primeira etapa da programação e depois eu passo a segunda. Amanhã, nesse mesmo horário, tem live e a live vai ser sobre como lidar com a dor de ser forte o tempo todo para ter mais leveza. Depois, no domingo, é sobre prosperidade. Na segunda-feira, não vou lembrar, mas a programação tá certinha, então acompanhe. E essas lives, elas são um aquecimento, porque no dia 5... na primeira segunda-feira de maio, a gente vai iniciar a nossa mentoria sistêmica em grupo, que chama Expansão. Essa mentoria, o objetivo é realmente que você tenha essa expansão de consciência, expansão de resultados, expansão de vida. E para isso, preciso olhar para esses traumas, cuidar, acolher. Tem todo um método para a gente trabalhar isso, para a partir disso você ter mais leveza, segurança e prosperidade na sua vida. Todos os encontros dessa mentoria ela é online. A mentoria em grupo especificamente, né? Porque dentro dos atendimentos individuais eu atendo tanto homens quanto mulheres. Mas a mentoria em grupo, ela é exclusivamente para mulheres, porque a gente trabalha também feridas com relação ao feminino, porque existem sim dores e traumas que são diferentes para as mulheres e para os homens. E aí a gente trabalha essas feridas que também vêm sendo carregadas de diversas gerações, né? Viemos de gerações em que as mulheres não tinham voz, em que as mulheres passaram por diversas coisas. Então a gente trabalha tudo isso, são 6 encontros ao vivo, além de aulas bônus gravadas. Na semana passada a gente teve um workshop chamado Mulher Real. Para quem entrar para essa turma vai ganhar esse acesso. A gente vai ter um workshop relacionado à relação com a mãe, vai ganhar esse acesso também. E dentro da mentoria a gente trabalha a relação com a mãe, relação com o pai, traumas, olhar para o dinheiro, olhar para a carreira, olhar para o financeiro. É um processo realmente de expandir a consciência, de cuidar desses traumas, a partir disso expandir os seus resultados, então ter um novo olhar, um olhar sistêmico, esse olhar macro para a vida e depois expandir a vida de uma forma que seja leve e saudável para você. Para mais informações, e aí como que funciona para você participar? Você preenche uma aplicação, um formulário com as suas informações. Eu leio todos os formulários e vou entrando em contato com todo mundo, porque é essencial que cada mulher que entre dentro dessa mentoria esteja comprometida a participar desse processo de transformação, porque vão sim ter momentos de desconforto, mas você pode ter certeza que a cada encontro você vai sair com uma tonelada a menos que você vem carregando sem se dar conta, e você vai realmente descobrir quem é você, quem era você antes de fragmentar nesses pedacinhos, para que você esteja inteira e a partir daí sim alcance os resultados, as coisas que você deseja de uma forma saudável. Para mais informações e para receber esse formulário de aplicação, você pode enviar expansão aqui nos comentários, que depois eu te mando direct com todas as informações, ou finalizando a live, depois que a gente fizer o nosso exercício aqui, envia a expansão por direct, que eu também passo as informações por lá. As vagas são limitadas, os encontros são ao vivo. Isso tem um dia específico que eu não vou conseguir participar. Eles ficam gravados para você assistir e reassistir. Assim como essas lives também vão ficar disponíveis para todo mundo da mentoria. Combinado? Então, é só enviar a expansão aqui ou enviar a expansão depois no direct, que eu passo todas as informações.
Vamos lá então, vamos soltar um pouquinho do que a gente trabalhou. A gente trabalhou aqui o processo de tomar consciência e tudo que a gente precisa cuidar, mudar, transformar precisa ser no coração e visceral. Você precisa sentir no corpo. E realmente aqui dentro das lives, sem eu conseguir estar próxima, vamos dizer, para conduzir, para direcionar vocês, existem coisas que não é possível até por equilíbrio de troca. E esse sentir no corpo de uma forma mais latente, a gente vai fazer um pedacinho aqui, mas a gente realmente vai fazer acontecer e transformar dentro da mentoria Sistêmica Expansão, tá? Então agora a gente vai fazer um movimento interno para soltar essas tensões com os olhos fechados. Então se você estiver segurando o celular na mão, primeiro, onde você aprendeu que precisa ser com tanto sacrifício de você estar 1 hora com esse celular na mão, doendo o braço, doendo a mão? Reflita, porque isso está relacionado aos traumas. Se você estiver segurando até agora, reflita sobre isso na hora que a gente acabar, mas apoie o celular em algum lugar, porque agora você não vai precisar me ver. Você só vai precisar me ouvir, porque você vai fechar os olhos. Esteja em um ambiente em que você possa ficar à vontade, que seja confortável para você. Apoie o celular em algum lugar e fecha seus olhos. E aí você vai inspirar bem profundamente, vai inspirar pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca, inspira bem profundamente, segura um pouquinho, solta a respiração pela boca, bem devagarzinho. Vai relaxando os seus ombros, ainda de olhos fechados. Relaxa o maxilar. Relaxa o rosto. Relaxa toda a sua coluna. E respira. E ainda de olhos fechados, imagina que bem na sua frente tem uma porta. Da forma e da cor que seu coração trouxer. Imagina que nesse primeiro momento você olha para essa porta que dá acesso a um cômodo. E aí você inspira bem tranquilamente. Imagina que você coloca a sua mão na maçaneta, que você gira essa maçaneta e abre essa porta e entra em um cômodo, da forma que vier para você. E imagina que nesse cômodo, bem lá no cantinho, tem uma criança sentadinha no chão, abraçada com os joelhinhos. Uma criança que parece estar assustada, se sentindo sozinha. A criança que você foi um dia. E imagina que você olha para ela, que você vai se aproximando bem devagarzinho para não assustá-la, que você vai chegando perto. E que você diz assim para sua criança: por favor, confie em mim. Ainda de olhos fechados, se você puder falar até em voz alta, diz: por favor, confia em mim. Porque pode ser que essa criança tenha esperado durante muitos anos ser vista por você. Imagina que aos poucos você vai acolhendo ela, dando carinho, amor, proteção. Algo que pode ser que essa criança esperou uma vida toda. E diz assim para ela: você é muito importante. Você é amada. Agora eu cuido de você. Imagina que ela vai se sentindo mais tranquila, mais segura.
mas em paz. Agora eu cuido de você. Aproveite esse momento, ainda de olhos fechados, se você quiser se abraçar, para você sentir esse acolhimento. Acolha um pouquinho mais a sua criança e diz assim: você sempre estará no meu coração. E a cada sonho que eu realizar, você vai estar comigo. Isso, aproveita um pouquinho mais. Acolhe. Lembrando sempre que a sua criança sempre estará aí com você. Isso. Aos pouquinhos, vai voltando a sua atenção para o momento presente. Vai voltando a sua atenção para o seu corpo. E quando você se sentir pronta, pode abrir os seus olhos bem devagarzinho. E aí, se quiser até dar uma espreguiçada, aproveita para espreguiçar, para se soltar, para ser mais livre, para expandir. Já solta um pouquinho, né? Se alguém aqui quiser compartilhar nos comentários como tá se sentindo, como foi. Esse é apenas um pedacinho, não é nenhum quinto do que a gente trabalha dentro da nossa mentoria, porque lá existe acompanhamento, lá eu vou estar vendo vocês pelo vídeo para poder acompanhar, direcionar. A gente tem exercícios, dinâmica, é de uma forma muito prática, mas ao mesmo tempo muito profunda. E a gente vai trabalhar assim, para olhar para essa criança que precisa de mais, porque eu vejo que muitas pessoas vai ouvindo, isso aqui é ferida da sua criança, isso aqui é ferida da sua criança, vai pegando birra da própria criança que foi um dia. Mas não, a partir do momento que você cuida e que você olha para ela, você pega a mãozinha da sua criança e ela que vai te trazer criatividade, leveza, vida. Ela é uma parte importante de você. E por ser uma parte importante, é uma parte também que a gente vai cuidar dentro da mentoria expansão, porque a sua criança cuidada te ajuda a expandir sua vida de uma forma mais saudável. Porque aquilo que não é dito, que não é cuidado, que não é curado, adoece demais. Eu desejo que você tenha uma ótima sexta-feira. Lembrando que amanhã às 3 horas a gente tem live. A live de amanhã vai falar sobre a dor de ser forte o tempo todo e como ter mais leveza. E no domingo a gente vai falar sobre prosperidade. Lembrando, quem quiser garantir sua vaga dentro da nossa mentoria expansão e expandir sua vida, ter mais leveza, segurança e prosperidade, envie expansão por direct, que eu te passo todas as informações. Você preenche o formulário de aplicação, na dúvida preenche. E aí eu entro em contato com você, combinado? Ótima tarde, ótimo final de semana. A gente se vê ao vivo amanhã. A live vai ficar gravada por 24 horas, provavelmente. E depois, para quem estiver dentro da mentoria, vai ter acesso a essa gravação por mais 2 meses. Tchau, tchau!